Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica e ao mesmo tempo uma orientação para o caso de você querer imigrar para o Reino Unido, tá? Eu vou falar dessa vez especificamente para pessoas que estão no Brasil querendo imigrar ou pessoas que estão no Reino Unido como turista e querem imigrar de fato, querem ficar permanentemente no Reino Unido. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as dicas que eu vou falar e elas são muito importantes e bora pro vídeo. O Reino Unido ele é um país, né, muito bom para se viver. É um país muito receptivo com o imigrante, tem uma cultura sensacional, você encontra literalmente de tudo em termos de cultura de outros países lá. Arquitetura, comida, entretenimento, você tem muitas vantagens em residir no Reino Unido. Mas antes de você, que está me vendo agora, simplesmente pegar suas malas e ir, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção, tá? Primeira delas e o mais essencial é o teu visto. O que eu quero dizer com visto? Você precisa de um documento que ateste que você pode viver lá permanentemente, ou que você pode viver por um período de tempo. E existem, obviamente, vários tipos diferentes de visto. Um deles é o visto de estudante, ou seja, você pode se matricular numa escola, lá numa universidade, por exemplo, e obter um visto de estudante. Ele tem um prazo, obviamente é o prazo do teu curso, e que você eventualmente pode renovar ou pode trocar ele por um outro visto. Mas isso são coisas que você precisa resolver com o Departamento de Imigração lá. Um segundo visto, que também é muito importante, é o visto de trabalho. Esse visto ele é muito específico porque são apenas algumas empresas, não são todas as empresas, elas precisam ter um cadastramento prévio no governo para poder receber imigrantes, porque tem uma série de regras, uma série de regulamentações que essa empresa precisa seguir. Então, para você obter esse visto de trabalho, aquela empresa cadastrada, ela precisa emitir uma carta para você, para que você entre com um pedido na embaixada. Mas um ponto extremamente importante que você precisa prestar atenção, olha só. Visto de trabalho, visto de estudante, você tira no teu país de origem. Ou seja, para nós brasileiros, nós tiramos no Brasil. Não é possível você chegar lá com visto de turista, eu vou falar desse visto já já, e você precisar, ou você tentar, na verdade, tirar esse visto lá. Não vai ser possível, tá? Você precisa vir para o Brasil, em caso você esteja no Reino Unido, você precisa vir para o Brasil e fazer todo o protocolo aqui. Mas é importante também, eu não sou advogado de imigração, então pode ser que essa política mude de hoje para amanhã. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que ela mude amanhã, tá? Se por acaso houver mudanças na política de imigração, eu volto aqui para corrigir o que eu acabei de falar para você. Mas nesse momento, todos os vistos emitidos para os brasileiros, tá? Eu falo isso para o brasileiro porque eu não sei a política para outros países, tá? Mas para brasileiros, eles são requisitados e emitidos a partir do Brasil. Então, você que está em São Paulo, procure o consulado britânico em São Paulo, Rio de Janeiro, a mesma forma. Todos os estados têm a sua representação, têm o seu consulado. Quem está no Distrito Federal, procure a Embaixada Britânica. E por aí você faz o protocolo, faz todo o processo do jeito que ele tem que ser feito, tá? Um outro visto que eu falei agora há pouco é o visto de turista. O que acontece? Existe um tratado, existe um acordo entre os governos do Brasil e do Reino Unido que o nativo brasileiro não precisa fazer todo um protocolo de visto para entrar no Reino Unido como turista, tá? Presta atenção nisso. Você não precisa desse protocolo. Porém, você tem limitações. Estadia de no máximo 6 meses. Você não pode trabalhar, você não pode estudar e não pode ganhar dinheiro de nenhuma forma, tá? Sob pena de você ser mandado embora, deportação, sim, tá? As pessoas que tentam fazer isso, que entram como turista e ficam por mais de 6 meses, elas estão ilegais. Se por acaso a imigração pegar, você é deportado e você não pode entrar no Reino Unido por um bom tempo. Então pensa bem. Você tem opções de visto. Veja qual que se encaixa para você, tire aquele que se encaixa para você, tá? Um último visto rapidinho que eu vou falar é o visto de empreendedor. Você é uma pessoa, empresário, empresária, gosta de empreender em algumas coisas, pretende empreender no Reino Unido, você tem um visto específico para você, tá? Então, resumindo, cada visto tem a sua particularidade, cada visto tem o seu protocolo, tem os seus requisitos, tá?
cada visto tem os seus requisitos, dá uma olhadinha no site da Embaixada Britânica, na parte de imigração, que você vai conseguir ver qual o requisito de cada um e ver qual que se encaixa melhor para você. Segunda coisa, segundo ponto importante para a gente prestar atenção antes de imigrar, custo de vida. Tá? Reino Unido é um país maravilhoso, já falei isso, mas o custo de vida lá é diferente do custo de vida daqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando a diferença de custo de vida entre brasileiros, entre Brasil e Reino Unido. No vídeo, resumindo rapidamente, a gente pode ver que o custo de vida lá é mais baixo do que aqui. Porém, o custo de vida lá depende de onde você mora. Existem aquelas situações padrão, que são de produtos que são padronizados no país inteiro, o valor é padronizado no país inteiro, mas existem certas situações que o valor varia de lugar para lugar. Como? Aluguel de casa é uma coisa a se levar em consideração, tá? Ainda não falei de locais, eu vou falar de locais, tá? Custo de restaurante, custo para comer, né? Varia de local para local, é claro, de restaurante para restaurante, mas varia de onde o restaurante está localizado. O transporte, por mais que transporte público seja uma coisa barata lá, você tem gastos dependendo do local que você mora, tem gastos maiores. E claro, hoje, neste exato momento, 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, o Reino Unido ainda tem inflação, uma coisa absurdamente rara lá, mas ele tem inflação. Ou seja, eventualmente os preços vão mudar das coisas. Vai mudar igual como já foi no Brasil? Não é isso, tá? Muda, mas aí muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas um pouquinho de cada lado faz uma diferença e causa um impacto no nosso orçamento. Por isso, veja, a internet está lotada de locais que você pode ver isso. Como é o custo de vida na cidade X? Por quê? Vou dar um exemplo. O custo de vida de Londres é o custo de vida mais alto do Reino Unido. É o mais alto. Não tem essa de, não, mas o tal lugar também é caro. Não, Londres é o mais caro. Dependendo do local onde você pretende morar em Londres, o aluguel é muito alto. Muito alto. Então, muitas pessoas preferem analisar todo esse montante, analisar o gasto e morar um pouco mais fora de Londres e utilizar o transporte público, porque o somatório geral disso fica mais barato, tá? Então, custo de vida, perceba como que as coisas acontecem aonde você quer viver. O próximo ponto que é bom você levar em consideração é o sistema de saúde, né? É a parte de saúde, de você se cuidar. No Reino Unido, você tem lá o NHS, que é basicamente o Sistema Nacional de Saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, que é a tradução literal da sigla, né? National Health Service. Ele é tipo o SUS aqui no Brasil. Perceba que eu disse, ele é tipo o SUS. Ele não é igual ao SUS, tá? Por quê? Quando você chega lá, você com o visto, tudo regularizado, certinho, tudo que eu estou falando aqui é partindo do princípio que você está regularizado, tá? Está regularizado, legal, você precisa fazer um cadastramento no NHS, tá? Cadastramento para quê? Para que você tenha um General Practitioner, um GP, que eles falam, que é o nosso clínico geral, para que você tenha acesso ao médico da família, tá? O que é esse médico da família? É aquela pessoa que vai acompanhar você nas questões mais simples, mais básicas, e vai te encaminhar para especialistas, tá? Então todas as pessoas precisam ter um médico da família designado. Ainda mais se você for com a sua família. Se você for sozinho, você ainda tem a opção do GP. Se você for com a sua família, ele cuida de todos da sua família, adultos e crianças. E também para encaminhar vocês para especialista. Por exemplo, você foi lá com muita dor de cabeça. Ele vai lá, vai tentar analisar para ver a situação e ver que não é só uma questão de dor de cabeça, pode ser algo maior. Então vai encaminhar você para um neurologista, porque ele próprio não pode cuidar disso, não é a especialidade dele, tá? Então faça esse cadastramento. Demora um pouco? Demora. É um sistema público, tá? Sistema público. Então muitas das vezes isso demora para acontecer, ou seja, é uma das primeiras coisas, uma das primeiras atitudes e providências que você deve tomar ao entrar no país. Próxima coisa super importante, clima. Você fala, poxa, não, claro, clima, sim, mas a gente está falando do Reino Unido, a gente está falando de uma ilha. No final das contas, é uma ilha que sofre influência de várias correntes marítimas. Você tem a corrente ali do Mar do Norte, que vem ali do Ártico, você tem a corrente que vem da Europa, do lado leste da Europa.
você tem a corrente que vem do Atlântico e fora outras microcorrentes que acontecem lá também. Ou seja, é um clima, primeiro, temperado, ou seja, é um clima onde existem as 4 estações do ano bem definidas. Você tem invernos frios, você tem verões amenos com um período de calor, mas isso eu estou falando da minha experiência pessoal. Vamos supor que você vai morar no norte do Reino Unido, na Escócia. Lá o clima é completamente diferente. Há cidades onde chove muito, porque sofre muito mais influência das correntes do Mar do Norte, tem muito mais umidade vindo. Então, minha sugestão para você, analisa como é que é o clima na cidade onde você vai morar. Vê como é que funciona o clima no decorrer do ano. Não é só tipo, agora tá de boa, quando a gente chegar vai estar sol. Não é só isso. Você vai chegar para ficar. Logo, verifica durante o ano. Mas então, nessa época do ano aqui X, aqui costuma chover bastante. No inverno, neva. E por que eu estou falando isso? Para que você esteja preparado, preparada, você e sua família, para encarar esse tipo de clima. Nós não temos essas coisas aqui no Brasil, portanto a gente não sabe se preparar para isso, tá? Então, verifica, olha como é que funciona, para você ver que tipo de investimento você precisa fazer em roupa, em estrutura de casa, até mesmo para a escolha da casa onde você vai morar. A gente vai falar sobre isso já já, mas até sobre isso, o clima, ele determina muita coisa para você. O próximo ponto, ele é uma coisa que eu costumo falar bastante com meus alunos, tá? Que é cultura e costumes. E eu já vou deixar logo, já vou começar dando uma dica para você. Você está indo para um país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, com costumes diferentes. Não espere que você vai seguir a mesma linha de hábitos, de rotinas que você tem aqui no Brasil. Não espere. E também, já olhando dentro do teu olho, olha bem para mim agora. Não espere que o país mude por sua causa. E nem tampouco que as pessoas vão simplesmente parar de fazer o que elas fazem porque você age de outro jeito. A minha sugestão é: adapte a sua rotina, a rotina do país, da cidade, da população, da comunidade que você vai ficar. Mas como a gente vai saber disso? Como a gente vai saber disso? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a cultura de lá, como que funciona o dia a dia. Já falei sobre isso, falei sobre alimentação, falei sobre entretenimento. E é muito, muito fácil e muito simples para mim dizer que não tem nada a ver com o Brasil. Nada. O próprio inglês, a pessoa inglesa, ela é diferente. Eles têm costumes diferentes, eles têm hábitos diferentes. São diferentes de nós brasileiros. Então, essa sugestão que eu falei agora há pouco pode parecer um pouquinho dura, mas é para você manter a sua cabeça aberta de que as coisas não vão acontecer mais do jeito que estão acontecendo hoje, porque você está num outro país. Parece muito óbvio o que eu estou dizendo, mas acredite, tem muita gente que não entende isso, não pensa a respeito disso antes de se mudar. E depois que muda, acontecem certas frustrações. O penúltimo ponto que eu quero tratar com você, eu acabei de introduzir ele há 2 tópicos atrás, que é falando sobre acomodação. O que é isso? Onde você vai morar? Simples assim. Então, eu também vou começar já dando um conselho para você. Lembra a parte de ver sobre clima, sobre ver como é que é o clima da cidade onde você pretende morar? Pois é, a tua acomodação vai depender disso também. Por quê? Se você vê que é uma acomodação que ela não aguenta, vamos supor, o frio mais pesado, e você está numa cidade onde faz muito frio, procure um outro lugar. Ou, se você está numa acomodação que ela... Vou botar um exemplo bem comum aqui. Um apartamento onde você não tem um banheiro dentro do apartamento, é um banheiro coletivo. Então você precisa compartilhar essa benfeitoria, vamos dizer assim. Se você não está disposta a isso, como eu particularmente não estou, procure um outro apartamento. Mas assim, em termos de acomodação, existem vários tipos. Claro, casa e apartamento, eu sei, mas não é só isso. Você tem casa e apartamento, mas esses locais, eles podem ser compartilhados, o que se chama de house share, que basicamente você vai morar numa república, você tem o seu quarto, o teu universo ali, o teu mundo ali, e o restante da casa, o restante do apartamento, você
compartilha com outras pessoas. Então, se você vai para estudar, por exemplo, e você, geralmente estudante, a gente não tem muito capital, né? Não há tanto ganho de capital, você pode compartilhar uma casa com outras pessoas, é super comum, tá? E isso que eu tô falando são apartamentos, casas, até mesmo casa de família, uma família que se dispõe, se cadastra no governo, tudo tal, para receber estudantes, para receber pessoas que estão fazendo intercâmbio, intercambistas também, que vão ficar ali por um período de tempo. Agora, você tá indo para lá com a tua família, vamos supor, você, seu cônjuge, sua cônjuge e um filho. Você precisa de um local só para vocês. Porque pensar numa moradia estudantil para vocês três, eu acho que não funciona. Eu acredito que você aí do outro lado concorda comigo que não funciona. Então, aí é procurar sites especializados nisso, onde você encontra tanto casas quanto apartamentos para alugar, tá? O aluguel lá, ele depende da região que você mora. Quanto mais próximo ao centro da cidade, obviamente, mais caro. E se falarmos de Londres, por exemplo, quanto mais próximo do centro de Londres, realmente mais caro. E o último tópico que eu quero falar com você é sobre emprego. O que acontece com o emprego? Nós falamos no começo do vídeo sobre o visto de trabalho, que é um dos mais desejados por todo mundo, porque você já chega com o emprego pronto. Mas vamos supor que você tenha um visto que te permita trabalhar, mas você não tem trabalho. Tá? Existem vistos onde você pode ter esse tipo de situação. O que vai acontecer nessa situação? Você vai procurar um emprego. Aí você tem que ver, primeiro, você é adequado para esse trabalho? Você tem os pré-requisitos para isso? Você tem que ver se, primeiro, você é adequado para aquele trabalho, ou seja, se você tem os pré-requisitos que precisa, se você é uma coisa que você quer fazer, que você sabe fazer, tá? Ou se é uma coisa que você está disposto ou disposta a aprender a fazer. Porque às vezes não existe experiência, mas as pessoas vão te ensinar a fazer o trabalho, tá? A distância do local de trabalho, para você calcular que horas você precisa sair de casa. Você precisa ver questão de transporte público, porque geralmente quando a gente chega, a gente não vai sair comprando um carro logo de primeira. Todas essas coisas são importantes para ser levadas em consideração. Óbvio, preparar para isso, eu não estou falando só do se preparar nessas condições, mas o idioma também é importante. E vou puxar a coisa para o meu lado mesmo. Você tem que se preparar, tem que falar o idioma. Você está no país de língua inglesa, tem que falar o inglês, né? E o Conexão Britânica está aqui para te ajudar, tá? Então procura ser muito cuidadoso, cuidadosa, metódico, sabe? Nessa busca, porque o teu futuro e o futuro da tua família geralmente dependem das tuas escolhas, né? O futuro da tua família depende da tua escolha e da escolha dos demais, mas o teu futuro depende das tuas escolhas. Então, toma bastante cuidado, faça essas escolhas com muito cuidado, com muito carinho, que aí a coisa anda para você, tá? E como eu disse, para encerrar esse vídeo, a Conexão Britânica está aqui para te ajudar, tá? Não sou um especialista em imigração, não tenho vamos colocar assim, expertise nessa área, mas eu sei como funciona o inglês, eu sei como funciona a cultura, eu sei como funciona o clima. Então essas coisas eu consigo ajudar você, eu consigo te ouvir, consigo te orientar. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, você tem todas as nossas redes sociais. Entre em contato com a gente por lá, que alguma orientação a gente já consegue dar. O grupo de membros, o clube de membros aqui do canal, que é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, tem um valorzinho pequenininho para você investir, que qualquer valor que você tem ali, você já tem um WhatsApp, um grupo de WhatsApp fechado de membros do grupo, membros aqui do canal, perdão, onde você pode falar direto comigo, 24 horas por dia, exceto quando eu tô dormindo. Mas o tempo todo você pode entrar em contato e falar, cara, eu tô me mudando, e aí eu tô com dúvida nisso, eu tô com dúvida naquilo. Às vezes a nossa dúvida vai muito além do inglês. E Conexão Britânica tá aqui e pode te ajudar, tá? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Tem bastante coisa, eu sei, tem bastante conteúdo, tem coisas muito densas, coisas feitas para você pensar. Essa é a ideia central, é você pensar em tudo isso, para tomar a decisão certa e fazer a coisa certa, tá? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.